Nodos lunares nos signos. Nó do norte, o que precisa ser desenvolvido para nossa evolução espiritual. Nó do norte em Áries, o indivíduo deve orientar seus objetivos em busca de independência, autoconfiança e coragem para lidar com desafios. O crescimento espiritual está intimamente ligado ao cultivo da autoconfiança. Nó do norte em Touro, o caminho de evolução aponta para o investimento no trabalho e na valorização daquilo que é capaz de produzir. O crescimento espiritual está intimamente ligado ao cultivo da perseverança. Nó do norte em Gêmeos, o caminho de evolução aponta para ser uma pessoa mais flexível, aberta a novas ideias. O crescimento espiritual está ligado ao cultivo da capacidade de comunicação e do pensamento ágil. Nó do norte em Câncer, o indivíduo deve orientar seus objetivos em busca de desenvolver sua sensibilidade. O crescimento espiritual está ligado ao cultivo das emoções e da valorização de seus afetos. Nó do norte em Leão, a pessoa deve ter como meta o encontro com o próprio valor e sua força pessoal. Seu caminho de evolução tem como objetivo tomar para si o comando da própria vida. Nó do norte em Virgem, é importante fincar os pés no chão para realizar, aceitando a realidade imposta. Para facilitar seu caminho de evolução, é preciso que saiba se organizar e aprenda a separar o que é útil daquilo que não serve. Nó do norte em Libra, o indivíduo deve orientar seus objetivos na busca por equilíbrio e justiça. O caminho da evolução espiritual está ligado ao cultivo da harmonia em suas relações e na forma de viver a vida. Nó do norte em Escorpião, o indivíduo deve orientar seus objetivos na busca por aprender a lidar com mudanças e transformações. O caminho da evolução espiritual está ligado ao cultivo do desapego. Nó do norte em Sagitário, a pessoa deve buscar expandir seus horizontes, indo atrás de conhecimentos mais profundos e novos aprendizados. O crescimento espiritual está ligado à liberdade e à determinação. Nó do norte em Capricórnio, o indivíduo deve orientar seus objetivos em busca de desenvolver a resiliência e o senso de responsabilidade. O crescimento espiritual está ligado ao cultivo da paciência e da valorização do trabalho. Nó do norte em Aquário, o caminho de evolução aponta para ser uma pessoa mais questionadora, conectada com causas coletivas. O crescimento espiritual está ligado ao cultivo da solidariedade e respeito à liberdade do outro. Nó do norte em Peixes, o indivíduo deve orientar seus objetivos em busca de desenvolver sua sensibilidade e empatia. O crescimento espiritual está ligado ao cultivo das emoções e da intuição. Nó do sul, o que trazemos em nossa bagagem espiritual. Nó do sul em Áries, quem nasceu com o nó do sul em Áries traz como costume do passado uma maior necessidade de autoafirmação, assim como uma impulsividade e senso de urgência. Nó do sul em Touro, o indivíduo traz como costume do passado o apego às coisas. Sua lembrança espiritual é a da resiliência e da valorização do trabalho para garantir a segurança material que tanto valoriza. Nó do sul em Gêmeos, quem nasceu com o nó do sul em Gêmeos traz como costume do passado uma maior necessidade de se comunicar, de estar em vários lugares e fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Porém existe também um maior sentimento de indecisão. Nó do sul em Câncer, quem nasceu com o nó do sul em Câncer traz como costume do passado a valorização dos sentimentos e das relações familiares, assim como uma maior tendência a oscilações de humor. Nó do sul em Leão. Quem nasceu com o nó do sul em Leão traz como costume do passado a valorização do amor próprio e da força de viver. Sua lembrança espiritual é a da confiança em si próprio. Nó do sul em Virgem, o indivíduo traz como costume do passado a valorização do trabalho para se sentir útil ao outro. Sua lembrança espiritual é a da organização para uma vida mais simples e prática. Nó do sul em Libra, o indivíduo traz como costume do passado a valorização da cordialidade, de cultivar a harmonia nas relações. Sua lembrança espiritual é a da diplomacia, o que muitas vezes coloca suas próprias vontades em segundo plano. Nó do sul em Escorpião, quem nasceu com o nó do sul em Escorpião traz como costume do passado a experiência das perdas, do sentimento da falta. Sua lembrança espiritual é de transformar, depurar, mas também de destruir. Nó do sul em Sagitário, quem nasceu com o nó do sul em Sagitário traz como costume do passado a necessidade de desbravar o desconhecido. Sua lembrança espiritual é de se aprofundar no conhecimento, buscando sempre mais.
Nó do Sul em Capricórnio. O indivíduo traz como costume do passado a valorização do trabalho. Sua lembrança espiritual é de resiliência, sempre com um forte senso de responsabilidade. Nó do Sul em Aquário. O indivíduo traz como costume do passado a valorização da solidariedade e das relações de amizade. Sua lembrança espiritual é do questionamento, de ir contra o senso comum. Nó do Sul em Peixes. Quem nasceu com o Nó do Sul em Peixes traz como costume do passado a experiência da intuição, do contato com a espiritualidade. Sua lembrança espiritual está no campo das ideias, longe da vida real. Quer saber sobre os nódulos e seus signos? Faça seu mapa astral.